E é assim que, quando nós temos a chegada da mensagem de Jesus, nós entramos num novo patamar de entendimento do que seja a vida. É um patamar completamente diferente. Porque no período anterior, nós falávamos muito de justiça, não passar, não ir além, conter ali. Mas dentro da minha alma poderia ter mágoa, ódio, desejo de vingança contido pela religião. Já era um progresso, mas não desatrelava os vínculos. Jesus, quando aparece, ele vem oferecer para nós a libertação efetiva das almas. O que seria a libertação efetiva? O perdão. Perdão. Porque o perdão ele realmente desconecta as criaturas. Vejam que Jesus, na cruz, perdoou seus algozes e não precisou reencarnar perto de nenhum deles. Mas os seus algozes reencarnaram e tiveram responsabilidades. Judas, Pilatos, Herodes, os sacerdotes, os crucificadores, todos tiveram as suas responsabilidades na lei de causa e efeito, mesmo Jesus tendo perdoado. Por quê? Porque o perdão não tira a responsabilidade do outro, ele tira a necessidade de que a vítima reencontre com seus algozes. Isso é muito importante. E é essa a proposta que Jesus nos traz. Qual é a proposta de Jesus? A proposta dele é que nós não sejamos apenas elementos para buscarmos a justiça, mas que nós nos libertemos efetivamente através do amor. O amor, efetivamente, é a grande chave de libertação das nossas almas. Não existe verdadeiramente nenhuma outra possibilidade de nós evoluirmos de fato sem experimentarmos o amor. A lógica, o raciocínio foi muito bom para abrir a porta que nos acessava ao mundo de regeneração, de provas e expiações. Mas para que eu saia para o próximo estágio, chamado mundo de regeneração, a chave agora não é suficiente, porque para eu entrar eu precisava da inteligência rudimentar. Com a chave da inteligência rudimentar, eu abri essa porta e entrei em provas e expiações. Entrei. Eu entrei aqui porque eu apresentei uma inteligência mínima suficiente para ver nesse mundo que a gente vive. Legal, consegui chegar aqui. Mas para que eu consiga avançar para lá, são duas chaves. A chave do lado de cá, uma delas é a chave da inteligência, mas não é a inteligência rudimentar daqui de trás. A inteligência rudimentar era a inteligência para que eu abrisse essa porta. A inteligência para abrir a outra porta é a inteligência desenvolvida. É essa que nós temos hoje, que a gente raciocina, pensa, tem computador, internet, possui uma inteligência aguda. Nós somos realmente uma espécie muito inteligente. Isso é fato. Olha o que a gente cria, olha o que a gente já inventou, olha como nós somos geniais do ponto de vista intelectual, nós somos incríveis. Mas para abrir a porta para a regeneração, tem uma segunda chave, que é o desejo de ser bom. Verdadeiramente. Não é ser bom, hein? Não é ser bom, porque ser bom é para frente. É o desejo de verdadeiramente sermos bons. É decidirmos parar com a forma como a gente vinha, ou seja, a gente veio de uma violência, aprendeu com as religiões a conter isso. Se as religiões não nos educaram, outras vieram. Hoje nós estamos com a mensagem de Jesus que nos ajuda. O Espiritismo veio em seguida e nos ajudou a organizar esse pensamento. Então, hoje nós estamos dotados de uma possibilidade enorme de conseguirmos abrir a porta. Porque, repare, mundo de regeneração não é mundo de regenerados, é mundo para se regenerar. E como é que eu entro no mundo de regeneração? Desejo de ser bom. Desejo de assim, eu não quero mais ser como eu sou. Estou cansado de ser assim. Quando eu verdadeiramente desejo perdoar, eu quero realmente mudar, eu não quero mais guardar mágoa, não quero mais guardar ódio, eu não quero mais odiar, eu quero servir.
Eu quero ser aquilo que o Cristo propunha. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Quando eu entendo que não é mais para fazer força, para discutir, para criar confusão, para ficar se esgrimindo com as pessoas, eu descobri uma coisa que é importante. Essa porta para a regeneração, ela só abre quando eu descubro. Gente, não adianta fazer força. Não, porque eu vou procurar a justiça. Se eu, tudo bem, naquele estágio anterior, procurar a justiça era legal, porque era limitando para eu não me exceder. Agora, numa nova fase, eu digo, eu sei que existe a justiça divina. Não preciso fazer. Olha a frase. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. É necessário que o escândalo, como lei de Deus, se cumpra. A lei de Deus vai se cumprir. Não adianta, não tem como. A lei de causa e efeito, ela vai ser executada. Mas ai daquele que disser, eu serei o agente da lei, eu vou dar o tiro nele, eu vou destruir a vida dele. Aí esse se lasca. Porque a lei vai acontecer. Ele cometeu coisa errada? Cometeu. Ninguém precisa ir lá e furar o olho. Os rabinos dizem o seguinte: não está escrito na lei de Moisés assim. Se alguém furou o olho, vai tu mesmo e fura no olho do teu irmão. Não está escrito isso. Está dizendo que ele pagará olho por olho. Mas quem vai cobrar? A lei de Deus. Os judeus são reencarnacionistas e enxergam nesta frase o entendimento do cumprimento da lei de causa e efeito nas encarnações. Então, não precisa que nós nos arvoremos em justiceiros, porque se eu fizer isso, ai daquele por quem o escândalo vier. Deixe que o escândalo se manifeste, mas não seja você o agente do escândalo. Não tem sentido. Para que eu abra a porta, eu preciso efetivamente descobrir uma nova forma de viver. Não é mais nem o primitivismo, nem a justiça contida pela fé. É a descoberta do amor, a descoberta do dom de servir para me libertar dos meus agressores.